em nome de Jesus. Amém. Vamos estar sentados, irmãos. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Jó, nós podemos perceber que, dentre tantos irmãos, dentre tantos daqueles que foram provados ali na palavra, eu acho que Jó não foi tão provado como ele. A palavra nos fala que apesar dele ser temente a Deus, reto, temia o Senhor, lhe obedecia, obediente, temente a Deus, mas nada disso o impediu de passar por uma provação tão grande. Mas louvado seja o nome do Senhor que em tudo isso, apesar da sua batalha foi muito grande, como já sabemos, os servos irmãos já puderam ler a palavra de Jó, mas ele perseverou. Ele não retrocedeu, apesar de tudo aquilo que passou. A palavra nos fala que ele era muito rico em ovelhas, toda a sorte de gado que ele tinha, filhos, tinha uma vida confortável, esposa, servos. Mas apesar da enfermidade, não somente a enfermidade, mas apesar da enfermidade, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ainda assim ele permaneceu fiel ao seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meus irmãos, que como se já não bastasse tudo isso que ele passou, a sua esposa chegou diante dele certa vez e falou com ele: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o seu Deus, o teu Deus, e morre. Então, como se não bastasse tudo aquilo que ele estava passando, quando eu ouvi isso do companheiro, ele ouviu isso tudo, mas ele permaneceu fiel. Meus irmãos, isso é fé. Eu lembro que lá na religião, quando eu estava na religião, eu estudava muito a paciência de Jó. Tudo bem, ele foi ter paciente, mas acima de tudo ele não teve paciência, ele teve fé. Ele teve fé porque ele sabia no Deus em que ele cria. Então, e esse Deus abençoador, a palavra nos fala aqui, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Por quê? Seus amigos chegou até ele, certo? A palavra nos fala que ali durante toda essa enfermidade veio conselho, veio palavra, mas nada disso resolveu. E ali naquele momento então que ele resolveu esse predispôs a orar pelos seus amigos, aí sim o Senhor virou grandiosamente na vida dele. Isso foi um ensinamento para nossas vidas, meus irmãos. Muitas das vezes a gente, ao cumprir aqui orientações na casa do Senhor aqui de oração, um dos maiores beneficiados nessa oração somos nós mesmos. Porque a bênção vai chegar ao tempo do Senhor, isso a gente sabe. Mas nós também somos abençoados. Como nós oramos por determinada causa, como foi o mês passado, nós oramos pelos vizinhos, e a gente, nesse mês, está orando pela obra no exterior, a gente continua orando. Quando a gente se predispõe a fazer isso, um dos beneficiados somos nós. Assim como foi Jó ali. E a palavra nos fala que ele foi, o Senhor deu em dobro ele. É interessante que ele passou por essa enfermidade, ele tinha aproximadamente 70 anos. E o Senhor ainda deu mais 140 anos de vida a ele, ele morreu com aproximadamente 210 anos de vida. Até nisso o Senhor foi benevolente com a vida dele, o Senhor o abençoou. Então, o nosso Deus que nós cremos é o mesmo Deus que operou lá atrás, ele está aqui operando nas nossas vidas, independente daquilo que você esteja passando. Aqui a palavra fala que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Talvez aqui que você entrou nessa noite aqui com problema. Tem algo que às vezes você está aprisionado naquele problema, muitas das vezes nós não temos como resolver esse problema ao olhar do homem, mas Deus tem. Deus sabe a solução. Como já algumas vezes ouvimos falar, o dia do tempo fala,
problema vai vir, mas junto com o problema vem a solução. O Senhor dá o escape. O problema vai vir, mas Ele vai dar o escape. Assim como foi com Jó. Deus permitiu que ele passasse por aquele problema. Mas Deus deu a solução. Ainda que ele perdesse tudo. Mas uma coisa é certa. Ele não perdeu sua salvação. Porque ele foi fiel. Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele permaneceu firme no seu Deus, a quem cria. Então, para nossas vidas é a mesma coisa, independente daquilo que esteja passando. Como eu falei, você às vezes está passando por um problema, está diante de uma situação difícil, não sei, na família, na saúde, no trabalho, não sei. E aqui nós não sabemos quanto tempo o Jó ficou com esse problema, né, de saúde ali. A palavra fala que a enfermidade dele, né, ia da planta dos pés até a cabeça, meus irmãos. A ponto que ele não suportava muitas das vezes, que incomodava tanto ele que ele coçava com casca de telha, porque era chagas, né, no corpo todo. Era uma ferida no corpo todo. Da planta dos pés até a cabeça. Imagina só. Mas em momento nenhum ele amaldiçoou o seu Deus. Em momento nenhum ele retrocedeu a sua fé. Então, que sirva para nós também nessa noite. Independente daquilo que a gente esteja passando, mas nós estamos diante do Deus abençoador. Aquele que está aqui para abençoar a tua vida, está aqui para operar em favor da sua necessidade, independente seja qual ela for. Nós sabemos que nosso Deus é o Deus do milagre. E nós, como servos, nós caminhamos de milagre em milagre. Haja visto que nesta noite o Senhor mostrava no Lindon que chegava uma serva nesta noite aqui, ela tinha dificuldade para se dobrar, porque ela tinha problema nos dois joelhos. Mas louvado seja o Senhor que vimos um anjo da parte do Senhor, ele vinha com olhos, uma botija de azeite, e passava o azeite nos seus joelhos. E assim ela podia, então, aquele semblante de tristeza que ela tinha, se tornava um semblante de alegria. Ela podia dobrar os seus joelhos. E nós aqui, nós entendemos que, nessa linha, nós entendemos que pode ser literal, pode ser espiritual. Pode ser espiritual da forma que nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais o Senhor, isso aí. Nós temos que dobrar o nosso joelho diante do Senhor. Mas o Senhor é aquele que opera fisicamente também. Se você tem um problema no joelho, creia nessa bênção. O Senhor mostrou que Ele está aqui, né, operando no joelho, né, nos joelhos de uma serva que entrava aqui nesta noite, em especial. Esse é o nosso Deus. Porque só Ele conhece a nossa necessidade, só Ele conhece da forma que nós chegamos aqui, a tribulação que nós temos passado, só Ele conhece, aquilo que tem nos afligido, e assim como Jó também. Ele não sabia, ele conhecia de toda a situação de Jó. Mas louvado seja o Senhor que, quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor então mudou o cativeiro de Jó. Então, hoje é um dia de oração, um dia que nós estamos aqui para orar. E no nome de Jesus, né? Estamos aqui para orar. E o Senhor há de mudar, né, a situação. Se você está passando por um problema, seja, como já falamos aqui, seja de saúde, seja no trabalho, seja na família, né? O Senhor está aqui para operar. Meu Deus, que opera um milagre. O milagre é com Ele mesmo. Né? Então, meus irmãos, que nós possamos, né, crer, que nós possamos seguir em frente. E nós não venhamos a desanimar, não venhamos a retroceder. Como já o irmão deu um dom, né? Ali falando do dom dos 3 anos aqui, no portal da eternidade. Tem que lembrar que há uma eternidade. Ainda que passamos por luta nessa vida, ainda que vamos sofrer o dano da primeira morte, mas louvado seja o Senhor, seguimos crendo que a gente não vai sofrer o dano da segunda morte. Né? Vamos um dia entrar nesse portal da eternidade, o Senhor tem falado, vigia, para que ninguém roube esta bênção. E nós sabemos que o inimigo está ao derredor, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Você está passando por luta, o Senhor está contigo. O Senhor era com Jó, né? Já falamos aqui, o Senhor era com Jó, o Senhor estava com ele. Ele foi provado. E muitas das vezes assim mesmo a gente é aprovado, mas para que a gente possa ser aprovado diante do Senhor, para que um dia a gente possa entrar na eternidade. Amém? Isso, siga firme na caminhada, Deus. Não venha retroceder, não desanime. Amém? Que Deus possa abençoar grandiosamente.
Alegre haverá